Episódio 53, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos do episódio 53 você vai encontrar a partir da 12ª página do capítulo 188 até a 13ª página do capítulo 193, isso porque já foram adiantados vários acontecimentos do mangá no anime. E o episódio começa repetindo o ataque do Fenbran como terminou o episódio anterior. Dai, vendo seu pai em perigo, age instintivamente, conseguindo sacar a sua espada, e faz um ataque rápido usando a Van Strash. E meus amigos, o Dai tá tão poderoso que ele fatiou o Fenbran facilmente como se ele fosse um tablete de manteiga. Até mesmo o próprio Dai ficou surpreso com a sua reação. E o Fenbran só choraminga que existem pessoas muito mais fortes do que ele. E em seguida ele explode. E o Dai fica ali tentando entender como é que ele conseguiu fazer aquilo, já que ele se tornou um com a espada naquele momento só para salvar o seu próprio pai. E o Baran diz que a espada do Dai é impressionante, e que suas espadas unidas conseguirão derrubar os portões da cidadela. Baran pede que o Dai foque toda a sua força no ataque que eles farão no portão. Os dois atacam e abrem um buraco nos portões da cidadela. E todos que estão na superfície sentem a terra tremer. Mr. Verne comenta que o portão foi derrubado, e o Verne pede para que restaurem o portão. Enquanto isso, Baran orienta o Dai a manter a guarda alta, e os dois seguem para dentro do palácio para enfrentar Verne. Essa parte está muito parecida com o mangá, só tem ali, claro, sempre algumas alterações nos diálogos que têm o mesmo sentido, mas eles mudam um pouco. E na parte que o Verne pede para substituí-lo, eu acabei entendendo que ele se referia a substituir o portão, mas não. Se você olhar no mangá, ele na verdade pede só uma outra taça de vinho. Crocodile conclui que os portões foram derrubados e o Pop e a Man comemoram. O emblema do Fenbran se dissolve e os outros concluem que o Fenbran está morto. Rin quer vingar o Fenbran, mas ele é detido pelo Sigma. E a Albinaz também interfere, perguntando se o Rin não se lembra do juramento que eles fizeram. Tem um flashback rápido mostrando o Hadler passando mal, mas como eu já falei em outros vídeos, agora é que seria aquela parte que o Hadler aparece e eles fazem o juramento, o Rin chora, enfim. Voltando ao anime, aqui o Rin acaba assumindo novamente a sua posição e ele também fala qual é o objetivo deles, que seria deixar o Hadler lutar sozinho com Baran e o próprio Dai. Pop comenta ali num tom como se fosse loucura o Hadler querer enfrentar dois cavaleiros do dragão ao mesmo tempo. E realmente, será que ele enlouqueceu? Afinal de contas, ele nem conseguiu dar conta do Dai sozinho, ele empatou a luta praticamente. Baran e o Dai seguem caminho e acabam se deparando com o Hadler olhando eles ali de cima de forma bastante imponente. E o Baran estranha que o Hadler está sozinho. Enquanto isso, o Crocodile está sofrendo com o abraço fraternal do Block. E ao mesmo tempo, o Pop e Man são perseguidos por Albinaz, Rin e Sigma. O Sigma lança sua arma e parece que vai atingir o Gomi-chan, mas uma explosão interrompe o ataque. Albinaz demonstra surpresa e o Rin fica contente. E vemos que quem interferiu o ataque do Sigma foi o Ryunkyo. E vemos ele todo B10 ali, apenas com alguns arranhões no rosto. E como eu comentei no episódio 52, acabou tirando todo o peso do ataque que o Ryunkyo sofreu do Baran. Ryunkyo pede que seus companheiros se recomponham para derrotar a guarda real e ir atrás do Dai e o Baran. Albinaz ali se pergunta se o Ryunkyo é humano, afinal de contas ele recebeu muito dano e já tá ali novamente. E o Rin diz que o Ryunkyo deve ser imortal como eles. Fenbran que o diga, né, Rin? Mãe em Pensamentos comenta que o Ryunkyo deve estar com dificuldade inclusive para ficar de pé. Crocodile ri e diz que seu amigo é um tolo inconsequente. E é impressionante que o Crocodile, mesmo sendo ali esmagado pelo Block, consegue ser muito carismático. E ele fica tão motivado ao ver o Ryunkyo se juntar a eles, que Crocodile consegue livrar uma das mãos ali, tirar onda com a cara do Block e ainda dizer que se cansou dele arremessando ele no chão. E eu tenho certeza que quem é fã do Crocodile deve ter curtido essa cena. A Man mais uma vez demonstra preocupação com o Ryunkyo e ele pede que ela não se preocupe. E Pop comenta que o Ryunkyo vai ficar ali parado sem ajudar, pois ainda que Ryunkyo não possa lutar, a simples presença dele já enche todos de coragem. E assim Pop demonstra grande respeito e consideração pelo seu colega veterano e promete que não vão perder. Pop pede que o Ryunkyo fique de boa. Ryunkyo agradece, mas diz que ficar parado é mais cansativo e resolve dar apoio. O Pop se frustra um pouco e diz que o Ryunkyo deve aprender a aceitar elogios. Ryunkyo e Crocodile comentam que o bispo deve ter morrido, e Ryunkyo parece achar estranho que Hadler vai enfrentar dois cavaleiros do dragão. E em seus pensamentos ele acaba deduzindo que talvez o Hadler tenha o plano de se sacrificar para matar os dois cavaleiros do dragão. Ele então, com sua voz de comando, diz que eles precisam correr e atacar com força total. Rin acaba interferindo e demonstra que o objetivo deles é o mesmo do que o grupo do Ryunkyo: derrotar seus inimigos rapidamente. E a cena se encerra com os dois grupos se encarando. Essa parte da chegada do Ryunkyo ficou bastante parecido com o mangá, inclusive até os diálogos são bastante fiéis. A única diferença é que a cena anterior a essa seria o Ryunkyo lá com a Amy. Na sequência vemos novamente Hadler e os dois Cavaleiros do Dragão.
Hadler diz que não tem muito tempo e pergunta qual deles virá primeiro, o que acaba mexendo um pouco com o orgulho do Baran, que acaba perguntando se o Hadler acha que aquilo é uma brincadeira. E se Hadler acha que eles são tão fracos que a vitória deles será certa. Hadler responde que não e reconhece o valor dos Cavaleiros do Dragão. Inclusive confessa que ter um Cavaleiro do Dragão servindo ele deixava ele com medo, pois Baran poderia roubar a autoridade do Hadler, e quando ele descobriu que o Dai também era um Cavaleiro do Dragão, ele imaginou que o Dai poderia se juntar com Baran para destruí-lo. E agora esse medo virou realidade. Porém, ele se sente empolgado para essa luta. Hadler também comenta sobre a insubordinação do Fenbran e que ainda havia no Hadler um resquício de narcisismo e desejo por glória que acabou sendo transferido para a personalidade do Fenbran. Hadler diz que vai derrotar Dai, o herói, que se Baran pretende defender o Dai, Hadler enfrentará os dois. Baran acha que o Hadler está metendo louco com seu excesso de confiança, e mesmo que o Hadler tenha aumentado um pouco seu poder, ele não conseguiria enfrentar dois cavaleiros ao mesmo tempo. O Baran promete punir o Hadler sozinho. Dai pede para o Baran esperar e diz que o Hadler não está se superestimando, pois ele se tornou um hiperdemônio e pode lutar de igual para igual com eles. Dai diz ao Baran que eles precisam lutar juntos, que é o jeito mais garantido de derrotar o Hadler. Baran está com seu orgulho ferido e pergunta se o Dai não tem orgulho de ser um cavaleiro do dragão. E aqui o Dai se mostra bastante maduro. Ele diz que se pudesse vencer com orgulho ele venceria, e ele relembra que o objetivo deles é derrotar Vern. Enquanto isso, vemos que Vern está assistindo o início dessa batalha. Mr. Vern diz que o Hadler não conseguirá vencer Baran e Dai, e que foi um erro ter se separado da sua guarda real. Vern comenta que o Hadler pretende levar seu poder ao limite através do desespero. E o Mr. Vern demonstra ali estar um pouco preocupado, porque se o Hadler for derrotado, dois Cavaleiros do Dragão chegarão ali. E Vern diz que isso não acontecerá. E Baran demonstra estar desapontado com Dai, pois ele está longe de se tornar um Cavaleiro do Dragão. E Dai mais uma vez dá uma boa resposta, focando no objetivo de derrotar Vern e se reafirmando como humano. E aqui nós podemos ver a diferença de um herói para um Cavaleiro do Dragão. Dai diz que sempre lutou por quem estava perto dele e dando sempre o melhor de si, e que derrotar o Hadler e o Vern é muito mais importante do que o orgulho. Hadler interfere e chama eles para o X1. E dessa vez o Dai toma a frente de seu pai e diz que ele que vai enfrentar o Hadler, e que logo o Baran vai entender a gravidade da situação. Dai parte para cima do Hadler e o Hadler já pega sua espada dos campeões. E isso surpreende o Baran. Dai ataca com bastante força e o Hadler apara o ataque do Dai, causando ali uma onda de choque. Dai segue atacando novamente, e o Hadler reconhece que o Dai ficou mais forte. Porém, Hadler luta com uma certa facilidade, além de demonstrar sua empolgação com essa luta, enquanto Dai realmente parece estar lutando a sério. Baran novamente demonstra estar surpreso porque o Dai não é fraco, ele tem ataques tão poderosos quanto os de Baran. Hadler diz que o Dai é generoso por lutar no lugar do seu pai, que não tem experiência em batalhas contra o Hadler. E num tom ameaçador, Hadler diz que Dai não sabe os limites do poder do hiperdemônio. O Dai fica apreensivo e Hadler estende a sua mão e vemos que ele tem uma arma saindo dela. Hadler então ataca com as suas correntes do inferno. O ataque atinge de raspão o rosto do Dai e causa um ferimento que sangra. E é muito bom ver que a censura aqui não foi total. Hadler consegue fazer com que as correntes prendam o Dai e aperte ele, e ele já solta o Iora ali, causando uma grande explosão em cima do Dai. E como se não bastasse, ele ainda lança outros ataques repetidos. Hadler recolhe a sua corrente do inferno e com as duas mãos começa a preparar o feitiço poderoso chamado Yonasan. E Dai surge em meio à fumaça causada pela explosão, já com sua aura do dragão e também o Avance Thresh preparado. Dai ataca e Hadler também usa o seu feitiço, mais uma vez levantando muita poeira. E o Baran vê que Dai foi atingido e foi jogado para cima. Baran então voa até o Dai e pega ele no colo. Vemos que Dai está ferido, e o Dai sorri ali porque ele tinha razão e agora o pai dele conseguiu entender que o Hadler realmente é forte. O Hadler sorri dizendo que o Dai não cansa de surpreender, e Dai reconhece que o Hadler também está surpreendendo. Podemos ver um grande ferimento no peito do Hadler e ele está se regenerando. E Baran nota algo diferente, o que faz ele ficar bastante assustado, pois ao que tudo indica, o Hadler está com um núcleo sombrio, que dependendo do mangá vai ser núcleo do mal ou coração negro. Baran fica surpreso com a crueldade do Vern, afinal de contas ele implantou isso num servo dele. Até mesmo o Mr. Vern fica um tanto surpreso com isso. Antes de seguir aqui com essa cena do Vern e o Mr. Vern, como eu falei, esse primeiro embate ali do Dai não teve uma censura completa, mas podemos ver alguns erros de continuidade, porque o Dai ora aparece sangrando, ora ele não sangra, o ferimento no rosto dele parece só ali um arranhão, enquanto no mangá o corte permanece no rosto dele. Além disso, a corrente do Hadler machuca mais os braços do Dai, causando sangramentos também no mangá. Fora isso, é bastante parecida a adaptação aqui do anime e tem algumas pequenas diferenças só nos diálogos como sempre. Voltando à cena do Vern com Mr. Vern,
Agora o Mr. Vern entende por que ninguém chegará no Rei do Mal, pois se Hadler for derrotado, o Vern vai acionar a bomba que tem no peito dele, o que será capaz de matar Dai e Baran. Mr. Vern diz que os Campos da Morte serão totalmente destruídos, e Vern diz que isso não faz diferença, pois não afetará o palácio deles. Baran explica que aquilo é uma bomba muito poderosa e que ele viu isso no mundo dos demônios. Baran explica a origem do núcleo sombrio, que ele é feito de um cristal sombrio que absorve poder continuamente, e que é algo tão poderoso que até criaturas malignas acabaram temendo usar os núcleos sombrios. Baran então relembra que há 13 anos atrás ele enfrentou o Velzar. Aqui eu acho que teve um erro de tradução, porque o Baran não fala nada de 13 anos atrás no mangá, e pelo que me lembro eram 15 anos atrás que o Hadler estava tentando dominar a Terra. Baran conta que o Rei do Abismo utilizou em um continente o núcleo sombrio, o que fez com que o continente inteiro fosse desintegrado. E assim, tentando matar o Baran, o dragão acabou destruindo grande parte do território dele. E depois daquilo, o dragão se recusou a utilizar o núcleo sombrio novamente, para evitar de destruir tudo que ele queria governar. E se o Vern está utilizando o núcleo sombrio é porque ele não quer governar a superfície, e sim destruí-la. Essa parte ficou parecida com o mangá, porém a gente não tem a parte que o Baran aparece ferido depois da explosão. O Vern diz que não queria que o Hadler se tornasse um sacrifício, mas que ele, quando salvou o Hadler da última vez à beira da morte, ele resolveu instalar esse núcleo sombrio como garantia. E o Vern não contava que o Hadler se tornaria um hiperdemônio, e esse aumento de poder acabou influenciando no núcleo sombrio, e existe risco de que essa bomba exploda a qualquer momento. E o que tem causado dor no Hadler é esse núcleo sombrio. Não é algo que acontece apenas porque o Hadler se tornou o hiperdemônio. O Vern destrói o tabuleiro de xadrez e diz que saber o resultado da luta é algo realmente tedioso. Mas eles precisam assistir a luta até o fim, pois o querido braço direito dele pode estar prestes a dar o seu último espetáculo. E vemos que o Mr. Vern, de certa forma, tem um apreço pelo Hadler. Ele diz que gostaria que o Hadler vencesse e sobrevivesse, mas se ele fracassar, que seja de uma forma fantástica. E Hadler deve se sentir honrado porque a morte dele será pelo Vern. O Dai está preocupado porque se a bomba explodir eles terão problemas, e ele pergunta ao Baran o que eles farão. Baran diz que não sabe e o Dai fica assustado. Baran diz que eles não poderão usar feitiços nem espadas mágicas, somente ataques brutos. Dai diz que é impossível e não tem como eles vencerem assim. Baran mantém a calma e diz pro Dai se calar e ouvi-lo. O cristal sombrio foi carregado com muito poder mágico, inclusive o próprio poder do Hadler. Se eles atingirem o Hadler com feitiço, a bomba se ativará. Hadler interrompe e diz que vai encarar os dois ao mesmo tempo. Ele aumenta ainda mais o seu poder, causando um grande brilho em seu peito, e até mesmo seu elmo acaba saindo com a elevação do poder. Hadler voa na direção de Dai e Baran para atacá-los, e assim o episódio se encerra. Eu não sei você, mas eu gostei muito desse episódio, ele tá aí mantendo uma ótima qualidade. E os destaques, claro, temos aí o destaque o Ryun, que eu gostei também da participação ali do Crocodile quando ele se livra do Block. E é maneiro demais o quanto o Crocodile é carismático. Em apenas uma cena ali já foi o suficiente para ele ser um destaque para mim nesse episódio. Como eu comentei lá no resumo e crítica do episódio 52 de Dragon Quest, a gente teve algumas cenas que foram adiantadas. Então se você for ler o mangá, você vai ver muita coisa que você já viu nos episódios anteriores, principalmente sobre o Ryunkyo e o Hadler. Destaque ali pro Dai também, mostrando o que é ser humano, o que é ser um herói, colocando o bem maior acima do próprio orgulho dele e do pai. Eu achava que o Hadler tinha enlouquecido de querer enfrentar dois Cavaleiros do Dragão ao mesmo tempo, mas ele se mostrou estar mais forte do que quando enfrentou o Dai da primeira vez que ele se tornou hiperdemônio. E é surpreendente que ele conseguiu lutar de igual para igual com o Dai e até mesmo ser um pouco superior a ele em alguns momentos quando ele luta com a espada. E o Baran acabou subestimando o Hadler, achando que ele ainda era o mesmo lá de quando ele estava como comandante do Exército do Mal. E se não fosse o Dai ser cauteloso, talvez o Baran tivesse mais problemas contra o Hadler. E agora as coisas ficaram mais difíceis para Baran e Dai, já que eles vão ter que lutar somente usando poder bruto ali, dando golpes diretos. E para quem só assiste o anime, o Ryunkyo acabou parecendo ainda mais B10, afinal de contas ele levou um ataque da Albinaz e também do próprio Baran e se recuperou rapidamente. Quando você faz algo com muita facilidade, que é algo muito difícil, você acaba parecendo ainda mais incrível. Porém, como falei no episódio 52, eu gosto mais da ordem do mangá, porque lá a situação do Ryunkyo realmente é mais impactante do que aqui, que ele se recuperou rapidamente. Porém, assistindo esse episódio 53 de Dragon Quest e também lendo o mangá, eu consegui entender por que eles mudaram as ordens dos acontecimentos. Acredito que foi para tornar os episódios mais dinâmicos e com mais ação. Porque tanto a parte do Ryunkyo, o flashback do Rin chorando e toda aquela parte do Hadler passando mal, é um tanto longa e ia acabar deixando o episódio muito expositivo, sem cenas de ação, com muito mais diálogos. Por isso que eles acabaram adiantando e encaixando essas cenas em episódios diferentes.
E uma coisa curiosa é que a corrente que o Hadar está usando lembra bastante a corrente que tinha no elmo do Ryunkyo na armadura antiga dele. Eu estou bastante satisfeito com esse episódio e o próximo parece que vai ser ainda melhor do que esse aqui. E você, o que achou do episódio 53 de Dragon Quest Dai-no Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.